que Deus falou para o povo de Israel? Quando vocês entrarem na terra que eu prometi para vocês, vocês vão destruir esses ídolos, vocês não vão admitir pessoas que consultem astros, que converse com morto, que consulte morto, que jogue em búzios, né? Esse monte de coisa aí dentro do Espiritismo, Deus diz, vocês não vão admitir. E eu não admito isso, eu não tolero isso. E diz para eles que ele se zangaria com eles se eles admitissem isso e se eles praticassem isso. E aí nós estamos vendo aí o ensino, a palavra de Deus ensina que isso é o quê? Demônios. As pessoas estão consultando, não é mortos, são demônios. Após a morte segue-se o juízo, ninguém volta para cá. Não existe reencarnação, não existe esse karma, não existe isso, isso é coisa de demônios. Então cuidado com os seus filhos que estão vendo isso, cuidado com o ensino que você está dando à sua família. Tópico 3, o politeísmo. É a prática de adoração a mais de uma divindade. Esta era a prática dos cananeus e de todos os povos da antiguidade e continua ainda hoje em muitas culturas. O termo vem da língua grega, reunindo polis, que é muito, e theos, que é Deus. Isso significa que o politeísta serve e adora vários deuses, e não o simples fato de reconhecer a existência deles. Trata-se de um sistema oposto ao monoteísmo. Essa palavra monos, que significa único, né? Teísmo aí, adoração a um Deus. A crença então em só Deus, revelação das Escrituras Sagradas, como está em Deuteronômio 6,4. Então o que é o politeísmo? Então poli quer dizer muitos. E o teísmo aí é a admissão de uma divindade, de um Deus. Então vários deuses, é adorar vários deuses. E existe isso na maioria hoje das nações, né? Vamos ver, por exemplo, no Brasil, as pessoas adoram vários tipos de deuses. E as pessoas têm vários tipos de imagens em suas casas. Tudo isso é idolatria. A Bíblia diz bem claro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe no céu, na terra, debaixo das águas. Por quê? Porque cada imagem dessa que a pessoa faz, ou cada figura, por trás disso existe um demônio. Deus nunca admitiu isso, Deus nunca permitiu fazer imagem dele. Deus nunca estimulou alguém a fazer uma imagem para ser adorada. Porque às vezes as pessoas tentam se justificar, lá os querubins, lá no véu do templo, a serpente de metal. Mas Deus nunca admitiu, Deus não fez isso para ser adorado, não existe lugar nenhum. Façam isso e mandem o povo adorar aí. Mande o povo conversar com essas imagens. Mande o povo pedir alguma coisa com essa imagem. Está pedindo para mim se for feito isso. Não existe isso. E o povo até tentou cair nisso. Começou a admitir que aquela serpente era milagreira. Né? E aí o que Deus fez? Mandou que um rei quebrasse aquilo, destruísse aquilo. Então não existe isso. Não existe permissão de Deus ou mandado de Deus para se fazer uma imagem, para adorar essa imagem. Pelo contrário, Deus sempre condenou a adoração a imagens. Então, só da pessoa admitir que existem deuses, já é um pecado, já é uma transgressão da palavra de Deus. Já significa que essa pessoa está debaixo de orientação de demônios. Veja só que coisa terrível, é isso que Paulo diz. Paulo diz que essas pessoas estão adorando a demônios, estão servindo a demônios. E Paulo diz bem claro, vocês não podem participar da mesa de Deus e da mesa de demônios. Então veja só, além de esse povo ter morado no Egito com vários deuses que existiam ali, eles agora iriam entrar em Canaã, onde eles adoravam vários deuses. E o deus máximo deles era chamado El. Veja bem, que indicando o quê? Senhorio, indicando que era pai. Assim como Deus tem lá no prefixo do nome de Deus, por exemplo, El Shaddai. Então esse El significa o quê? Todo-poderoso, significa pai, dominador. E no caso aí de Shaddai, tem a ver com aquela, vamos dizer assim, com aquela galinha que choca os pintinhos. Ou seja, Shaddai é o Deus que
toma-nos nos seus braços e cuida de nós, nos protege. Então veja só, esse El aí era o adorado pelos cananeus, mas não o Deus verdadeiro, era o Deus falso, da imaginação deles. E aí vai toda uma família que tem, e os adoradores que adoram esse Deus, e todo um sistema de adoração, de prestação de culto a esses deuses falsos, que na verdade são demônios. Então você vai entender por que Deus mandou o povo entrar na terra e destruir tudo, acabar com tudo, quebrar tudo, para eles não se misturarem com isso. E acabou que eles fizeram aliança com esses povos e acabaram na idolatria, acabaram admitindo a existência desses outros deuses. Na última parte aí nós vamos ver então o monoteísmo. Tópico 1, os mandamentos, os estatutos e os juízos. Tópico 2, o maior de todos os mandamentos. Tópico 3, a trindade na unidade. Tópico 1 então, os mandamentos, os estatutos e os juízos. Essas palavras denotam toda a lei do concerto. Deuteronômio 6, 1 e 2. A pedido do próprio povo, Moisés passa a relatar a partir daqui as palavras que Deus lhe disse no monte. Deuteronômio 5, 27 a 31. A ordem aqui tem por objetivo estreitar a relação de Deus com os filhos de Israel quando entrarem na terra prometida. O povo precisava ser instruído para viver em obediência e no temor de Jeová e assim possuir a terra dos cananeus por herança. Deuteronômio 4, 1. Então, mandamentos, estatutos, juízos são o quê? São as normas da aliança que Deus fez com o povo de Israel. E agora Moisés vai explicar ao povo detalhadamente essas coisas. Então o decálogo é o coração da lei, é um resumo, mas é preciso explicar para o povo cada uma dessas coisas detalhadamente e como é que vai funcionar tudo isso. O que eles deveriam obedecer deveria ser explicado detalhadamente para eles. E é isso que Moisés agora vai fazer. Então no livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar um resumo, sendo que as leis mais detalhadas são dadas lá no Êxodo, em Números, em Levíticos. Então lá existem as leis mais aí detalhadas. Em Deuteronômio, Moisés está dando uma recordação, uma explicação geral de tudo o que ocorreu no passado. Então ele vai explicar ao povo mais detalhadamente os estatutos, os mandamentos, as leis, as normas de Deus. Sempre se lembrando que existem juízos para quem não obedecer. Então existem maldições impostas sobre os desobedientes. Tópico 2, o maior de todos os mandamentos. Note que a frase, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6,4, é citada por Jesus Cristo como parte do primeiro e grande mandamento da lei, Marcos 12, 29 e 30. Essa é a confissão de fé do judaísmo, e ainda hoje os judeus religiosos recitam-na 3 vezes ao dia. Então, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou é o único Deus, só existe um. Então, essa frase é repetida 3 vezes ao dia por cada judeu, para ele se lembrar, para ele guardar no coração e para nunca mais ele voltar à idolatria, como fizeram lá no tempo dos reis de Israel e acabaram que receberam o juízo de Deus, foram expulsos do país, foram deportados, foram para a Babilônia, levados prisioneiros por causa da idolatria, por admitirem a existência de deuses. Então veja só, eles aprenderam a lição e por isso eles recitam isso 3 vezes ao dia para lembrar sempre disso. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então é só Ele, só existe um Deus e Ele que manda, Ele é o dono e Ele tem todo o poder, conhece todas as coisas, sabe todas as coisas e Ele conhece o futuro também. Então Ele é onipotente, pode todas as coisas, Ele é onisciente, sabe todas as coisas e Ele é onipresente, está presente em toda parte ao mesmo tempo. Então Jesus, quando vai resumir, dá um resumo de toda a lei, Ele dá o resumo dizendo esse primeiro mandamento aí: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele considera esse como o primeiro mandamento e o mandamento do relacionamento entre nós e Deus. Então esse é o relacionamento que faz o resumo desse relacionamento nosso com Deus. Só admitir um único Deus. E ele resume o nosso relacionamento com os outros, com as outras pessoas,
ele resume em amar ao próximo como a si mesmo. No tópico 3, aí, a trindade na unidade. A palavra hebraica usada aqui indica uma unidade composta. Por isso, o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a doutrina da trindade. A mesma palavra é usada para afirmar que marido e mulher são uma só carne. A expressão único Senhor se traduz também por o Senhor é um. A Bíblia hebraica, a tradução judaica do Antigo Testamento para o português, traduz o termo como o eterno é um só. Além disso, vemos a trindade indiretamente em todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento tornou explícito o que dantes estava implícito com a manifestação do Filho de Deus. Então, assim como nós dizemos assim, o homem e a mulher são uma só carne, são duas pessoas, mas uma só carne na união que existe entre os dois. Então, nós podemos falar que aí uma coletividade se tornou uma unidade. E dentro desse ensino de trindade, embora não revelado no Antigo Testamento, para os que viviam no Antigo Testamento, eles não tinham conhecimento claro sobre isso, e conhecimento claro sobre isso, nem os crentes de hoje têm, na verdade. Então, essa parte estava muito oculta àqueles que viviam no Antigo Testamento. Provavelmente, alguns tinham conhecimento sobre isso, alguns que buscavam, que tinham maior intimidade com Deus, como é o caso de Abraão. Mas quase a totalidade dos seres humanos que viveram no Antigo Testamento não tinham uma noção clara do que é a Trindade. Hoje, para os judeus, que antes eles não sabiam nada sobre Trindade, hoje os judeus que se tornam cristãos, então eles admitem realmente a Trindade. Mas os judeus que não são cristãos, que não se converteram, então esses não admitem a Trindade também. Então hoje a Trindade só é admitida por quem é cristão, quem recebeu o Espírito Santo, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque a Trindade só pode ser conhecida, revelada pelo Espírito Santo. Não tem como conhecer isso, como admitir isso, sem admitir que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o Salvador. Então passa-se a ter um conhecimento melhor da Trindade. Pode ver que muitas pessoas de religiões aí que se dizem cristãs até admitem que existe a Trindade. Mas se você pedir para eles explicarem sobre isso, eles vão explicar isso completamente fora da palavra de Deus, fora do entendimento que deve realmente existir. Então é uma doutrina que está oculta a quem não tem o Espírito Santo, quem não tem intimidade com Deus.